Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje vamos fazer um podcast esclarecendo dúvidas sobre consórcios, inclusive cotas contempladas. Nossos convidados, Andréia Carlos, Elcio Monteiro da plataforma Brasil Bens e Débora Andriele. Não saiam daí, o Atual Chique está começando. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma vie. E hoje o Atual Chique está um pouco diferente. Estamos fazendo um podcast sobre consórcios com o pessoal da plataforma Brasil Bens Consórcio. Nossos convidados é o Elcio Monteiro, que é proprietário da Brasil Bens, Andréia Carlos e a Débora Andriele. Vamos falar um pouco sobre cotas contempladas e muitas dúvidas que as pessoas têm, mas vamos começar falando sobre a plataforma Brasil Bens. Elcio, fala um pouco pra gente. Boa tarde, Dani, mais uma vez agradecendo aí a presença aí no programa, né? E a gente veio com essa novidade da Brasil Bens, que nós criamos um novo departamento de cotas contempladas e além do normal que a gente atua no dia a dia, que é a nossa prática e nossa expertise. E como você apresentou, a Andréia Carlos, que veio especificamente para cuidar desse departamento, para assessorar, e ela vai acabar explicando um pouco desse segmento, né? E depois, na sequência, a Débora, que trabalha com estudo de grupo, com prospecção de grupos, que já é um pouco mais contrária ao contemplado. Ela vai dar algumas explanações também, direcionando a gente aí para o consumidor a melhor alternativa, né? Andréia, fala um pouco pra gente, então, o que é uma cota contemplada? Boa tarde a todos. Uma cota contemplada é uma cota que já está no mercado, ela já foi contemplada, ou seja, ela já está apta para a utilização do crédito, né? Essas cotas, elas têm normalmente um ágio que varia em torno de 30% daquilo que o investidor que fez a aquisição daquela cota coloca no mercado para que a pessoa possa comprar e utilizar o crédito. A cota contemplada ela é muito utilizada para pessoas que têm a necessidade imediata, por isso ela vai pagar um pouquinho mais. É interessante assim, para pessoas que tiveram financiamento negado, tentaram outras formas de compra e não conseguiram, elas fazendo a aquisição da cota contemplada, ela tem o bem na questão imediata que ela precisa. Para outras situações não imediatas, aí a gente tem um outro departamento que é de cotas normais, que a Débora pode falar um pouquinho também, né, Débora? Bom dia, boa tarde. São 7 mil grupos ativos hoje na Caixa, né? Então, o que a nossa equipe comercial ela faz? Estudo de grupo. Eu sou diferente de uma gerente de banco que tem um monte de serviço para vender. Um título de capitalização, uma previdência privada, um seguro de vida. Nós só cuidamos de consórcio. Então, temos tempo hábil para estudar todos os grupos, históricos de lances, percentuais, número de pessoas contempladas mensalmente. E dentro de cada grupo, conseguimos escolher a melhor opção para cada tipo de cliente. Aquele cliente que tem pressa, aquele cliente que precisa em médio prazo e o que precisa para fazer a título de investimento. Ô Débora, a gente nunca ouviu falar tanto em consórcio como tem ouvido nos últimos tempos, né? Sim, o consórcio ele tem crescido muito e ele vai crescer ainda mais, porque é uma conta justa, né? Hoje, o nosso ramo, o nosso maior segmento são para pessoas jurídicas. Então, eles precisam desse incentivo, mas são taxas absurdas, prazos curtos de pagamento. Então, às vezes, ele precisa investir, aplicar, precisa de um capital de giro para a empresa, precisa trocar uma frota, uma compra de maquinário, e não quer fazer isso à vista, não quer pagar uma taxa a partir de 0,89, e ele consegue todos esses tipos de liberações através do consórcio. É que se você cair no financiamento, você vai pagar 3 vezes ou 4 vezes o valor. As taxas de financiamento é porque o consórcio ele é interdisciplinar. Então, você precisa entender sobre todas as linhas de crédito no mercado para você conseguir fazer uma boa venda. Taxa de financiamento hoje é a partir de 0,89. O maior prazo hoje para financiamento são 420 meses. Então, a Débora, eu já pago um financiamento. Você pode entrar com interveniente quitante, reduzir esse prazo de pagamento pela metade e também
a metade do valor da parcela que você já paga. E você deu um exemplo pra gente da compra de uma casa, né? Que você Sim. tá falando. Conta aqui pro pessoal entender melhor. Isso foi uma compra pessoal minha, né? Porque eu acredito que aquilo que você vende, você tem que acreditar nessa ideia e fazer dela a sua vida. Todos os meus imóveis, eles são por consórcio. Recentemente surgiu a compra de um imóvel para colocar para alugar. E a pessoa, ela já pagava o financiamento. Então, a Caixa, ela entrou como interveniente quitante. Eu pagava na carta de crédito 2.600, 12 anos para pagamento. A pessoa de quem eu estava comprando a casa, ela tinha feito o financiamento do Itaú, faltavam 25 anos para pagar ainda, e a parcela era de 2.900. É muito O vantajoso. prazo, então, era praticamente o dobro, né? O prazo é o dobro, a taxa é 9 muito vezes mais alto, maior. Depende, se você pegar uma taxa boa, se você tiver um bom relacionamento com o banco, a taxa é a partir de 0,89. 9 vezes mais cara mensalmente do que a minha. Mas, nesse Débora, exemplo que você deu, dá para comprar 2 imóveis, né? Em o dobro do período. E o empresário, por exemplo, que precisa comprar um maquinário, ele não tem muitos métodos de compra. Ou ele vai comprar, aliás, não só um maquinário, qualquer aquisição, qualquer bem hoje que você for comprar, você só tem 3 modalidades. Ou você compra à vista, vamos dar um exemplo de um imóvel à vista. Você junta, mas não consegue acompanhar essa inflação. Então, hoje você junta 200, o imóvel amanhã já está 400. E você não vai se dispor de todo o seu dinheiro para a compra de um imóvel, sendo que você pode utilizar de várias maneiras. Você tem a opção do financiamento, onde as taxas são a partir de 0,89, multiplicando isso chega a 300% total, e você tem a opção do consórcio. Caso você queira utilizar para capital de giro, para investimento, para aplicação, geralmente o consórcio ele se pede uma garantia real, né? Mas mesmo nesse caso, pedindo uma alienação fiduciária, é a melhor coisa a se oferecer. Se você precisar hoje de um empresário de um capital de giro, você só tem 3 maneiras. Ou você entra pelo home equity, que é aqueles fundos de investimento, já vou falar, que eles pegam o seu imóvel como uma garantia da operação, depreciam o seu imóvel e só te depositam 50% do valor dele. Você pode fazer o financiamento ou refinanciamento imobiliário, que é 70% do valor do imóvel. Consórcio, pasme, é o único que te libera 100% do valor do imóvel. Então, consórcio, você consegue utilizar ele para qualquer maneira, qualquer utilidade, qualquer finalidade. Eu perguntei para eles, o que é o mais comum as pessoas comprarem com consórcio? Não existe, né? Tudo. Não existe. Tem cliente que compra para aeronave, para casa, para capital de giro, para investimento. Débora, aproveitando, você mencionou da CNP uma quantidade grande ali de grupos que tem em andamento, que isso facilita bem esse estudo que você mencionou, entendeu? Sim, sim. Mas com essa parceria que você tem com a plataforma Brasil Bens, você não tem só o CNP, né? Você tem outras opções que isso facilita o estudo, acaba ampliando essa quantidade de estudo para viabilizar o interesse do seu cliente, né? São várias instituições financeiras, né? Então, ali existia um leque de opções para cada tipo de cliente. Existem promoções, existem planos promocionais, por exemplo, do Banco do Brasil, Santander, onde a gente consegue Itaú, onde a gente consegue estudar o melhor grupo, a melhor condição para cada pessoa física, para cada pessoa jurídica. Que aí você consegue diversificar prazo, crédito, segmento. Valor de parcela, uma parcela que caiba dentro do orçamento, que não tire o sono do cliente e que sempre ele consiga estar expandindo. E aproveitando também, a Andréia mencionou sobre um valor de sobrepreço para aquele cliente que já que não quer esperar o estudo de grupo, não quer pagar parcela, ele tem ele quer de imediato, ele tem uma necessidade mais... imediata, e mesmo sendo esse ágil, né, que é o que acontece no mercado de média de 30%, o cliente ainda assim paga mais barato que o financiamento, fica mais em conta que o financiamento. Para quem tem essa questão de imediato ali, de ter o crédito para poder utilizar, ele ainda vai pagar mais barato que o financiamento, mesmo a contemplada com ágil. É um outro nicho de mercado que é interessante para quem precisa disso mais rápido. Existe, então, o consórcio serve de 2 formas. Uma para a questão do consórcio com estudo de grupo, como a Débora está colocando, e a outra do consórcio contemplado, onde o cliente já tem a condição de utilizar aquele crédito, ele vai pagar mais do que um consórcio normal, mas muito menos que um financiamento. E um item importante também, que é para esclarecer para o consumidor, assim, tem um prazo desse exercício acontecer, né?
da compra da cota, da transferência, da aprovação de cadastro e faturamento. Isso é importante também geralmente falar. O cliente tem ele tem uma ansiedade muito grande. É importante ele saber desse intervalo. Existe um processo que precisa passar por ele, né? É claro que o cliente não vai poder ter restrição, né? Nenhuma linha de crédito é oferecida para quem tem algum tipo de restrição e vai ser feita uma análise. Algumas administradoras levam um pouquinho mais de tempo, outras são mais velozes nesse processo, mas é um processo mesmo que acontece. Então você vai encaminhar documentação, vai ser feita uma análise dessa documentação, se aprovado, aí vai caminhando para a segunda etapa, assinatura de contrato, transferência de cota, aí sim vai ser passado para o nome do cliente, ele vai poder utilizar o crédito dele. Mas aí, então, a Débora, mesmo com essa demora, em virtude do custo desse dinheiro comparado a outras ferramentas, compensa, Débora, esperar? Você teve um exemplo próprio aí recente, né, de um faturamento. Claro que compensa. É uma diferença gigantesca, né? É uma diferença gigantesca, a gente consegue estudar os grupos, adiantar essa contemplação, você faz, por exemplo, hoje 2 milhões. Um exemplo claro para o empresário que necessita de um capital, de uma expansão da empresa. Sabe quanto ele vai pagar de parcela? R$ 14.497. Aonde você vai achar uma parcela dessa? Para um crédito desse, né? que você não precisa justificar o que você vai fazer com esse valor. Você pode pegar uma parte e investir, outra parte aplicar, outra parte comprar um imóvel. Está livre-arbítrio de acordo com a necessidade da sua empresa. É que antes a gente via consórcio apenas para carros, para casas, né? Agora você está vendo o consórcio como uma forma de resolver um problema na sua empresa, né? Quem está precisando de um capital. Exato. Mas também que a Débora atua nesse nicho de atuar com empresas, com empresários, com formatação, ampliação de frota, compra de imobiliário. Mas nós montamos na Brasil Bens um departamento onde a Andréia atende desde uma motocicleta até, se for necessário, em aviação, entendeu? Então nós diversificamos os produtos também. Que a especialidade dela... A especialidade da Débora é imobiliário, né, com empresários. Mas nós temos, assim, muitos veículos contemplados, né, cotas contempladas para utilização de compra e aquisição de veículos, motos, imóveis também. Então, às vezes a pessoa tem um veículo e precisa, sei lá, tem um veículo de 60 mil, ela quer 40 mil para fazer um upgrade, um carro de 100 mil. Então, ela utiliza o carro dela, mas essa cota de 40 mil e ela troca para um carro de 100 mil e ela muda o foco dela, muda o status dela do veículo, né, que ela precisava. Melhor, pagando uma parcela ínfima. Pagando muito pouco. Sem aqueles juros abusivos. Sem juros, o consórcio não tem juros. E é importante a gente mencionar também, que ele fala sobre cota contemplada. Todo cliente procura o consórcio com essa expectativa de cota contemplada. Então, vem-se muito cogitando, o pessoal voltado a investimento tem procurado os consórcios. O consórcio tem tido um crescimento em virtude dessa busca. Porque, no fundo, consórcio é investimento? É investimento. Sim. Aquele cliente compra uma cota de 100 mil normal para um automóvel, ele compra sem a necessidade do carro agora para ir pagando, aí ele é contemplado no segundo mês. Que nem a Andréa mencionou, um sobrepreço de uma cota dessa custa em torno de 20% a 30%. Vamos falar... 30 é o topo do custo e 20 é um cliente desse fez para ir pagando mensalmente, como se fosse a Dani. A Dani comprou uma cota de 100 mil para ir pagando, não precisa trocar o carro agora. No segundo mês contemplou. 20% sobre um crédito de 100 mil é 20 mil de sobrepreço, correto? Sim. É isso? Exato. Correto? Correto. Então, é investimento ou não? Ela recolheu 2 parcelas em torno de R$ 1.800 e passou a ter uma lucratividade de 20%. Porque se você tivesse entrado no financiamento, você ia pagar 3 vezes esse valor. Exatamente. Aí ela não tem a necessidade, ela vai procurar esse departamento, ela vai repassar, a Brasil Bens vai jogar essa cota, publicar no mercado. Para um outro cliente que tem uma expectativa ou uma esperança maior de tirar num prazo curto, e de repente por lance ele vai pagar esse sobrepreço, vai ter esse dinheiro com um custo mais viável do que as outras ferramentas, né? E se tornou um investimento. E automaticamente ela vai refazer para... ganhei dinheiro, tive um retorno significativo com isso. Vou continuar investindo em consórcio, né? Vou continuar com consórcio você nunca perde. Consórcio é bom para cliente imediatista, para cliente que quer médio prazo, para cliente que quer sair pagando. A longo prazo, Você não tem como perder. A gente está percebendo que o momento é o do consórcio. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já esclarecendo dúvidas sobre o consórcio. Não saiam daí.
Esse recado é para você que sonha em adquirir a sua casa própria. Na Brasil Bens Consórcio, tudo isso está ao seu alcance, pagando a metade da parcela. A Brasil Bens Consórcio se orgulha por estar contribuindo para a realização do seu sonho, sem juros, sem taxa de adesão, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso. Brasil Bens Consórcio, uma empresa multiplataforma. Faça agora mesmo a sua simulação. Um aroma que inspira conforto e aconchego. Notas olfativas quentes e vibrantes promove a sensação de requinte ao ambiente. O Home Spray Atual e Chic by Dani Mesquita Brand foi desenvolvido para quem deseja garantir um aroma único em sua casa, mas de uma maneira bem natural. Com esse tipo de produto, você pode facilmente aromatizar qualquer ambiente da sua casa. Essa sensação é perfeita para nos sentirmos relaxados, mais leves e alegres, além de agradável receber visitas que terão uma percepção única sobre a sua casa. Home Spray Atual e Chic by Dani Mesquita Brand, leve para a sua casa. Voltando com o nosso podcast sobre consórcios, esclarecendo dúvidas. Agora eu vou fazer uma pergunta que é uma dúvida particular minha. Elcio, quanto tempo demora para contemplar uma carta de crédito? Então, Dani, esse é a pergunta mais cobrada. Que todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber, né? E a gente sempre direciona para um especialista, que nem a Débora costuma fazer esse estudo dos grupos. Ela vai via administradora e vai fazer análise de acordo com a solicitação desse cliente. Ela poderia dar uma explanação sobre esse assunto. Nós fazemos estudos, estatísticas, probabilidades, analisamos o saldo de caixa de cada grupo. E eu posso falar por mim mesma. Eu comprei com a Andréia, fui contemplada no 3º mês. Sabe por quê, Dani? Foi no 3º mês? Não pagou no segundo. Porque o 2º mês eu paguei no dia 11. Então, o consórcio, se você não paga em dia, você não participa. Se você paga o seu boleto em dia e oferta um lance num grupo específico, um grupo estudado, um grupo com histórico de lances, não tem por que demorar. Mas esse grupo já tinha sido feito um estudo? Você procurou um crédito nós imóvel? Tínhamos analisado os grupos, assim como todos os clientes de potencial, né? Os clientes que nós atendemos, nós analisamos toda a capacidade financeira desse cliente, o comportamento financeiro desse cliente, porque os grupos já são muito saudáveis. Grupo de vaga de reposição, grupo em andamento, são grupos com a saúde financeira equilibradíssima. Então, no 2º mês, se tivesse em dia, você já tinha concretizado. Tinha tirado. Né? Demorei 90 dias, pagou, mas por um erro meu. Que existe uma data de vencimento e data de assembleia. Você estava dentro da assembleia, mas pulou a data do vencimento. Exatamente isso. O consórcio você só tem 2 métodos de contemplação. Ou você tira por sorteio, que não é sorte, é pura disciplina de boleto, ou você tira por lance. Agora, se você paga o seu boleto em atraso, não participa do sorteio e não oferta lance, aí demora. Agora, se você paga em dia e tem alguém cuidando ali de um lance para você sacar o quanto antes, você faz como eu tiro em 90 dias. E Débora, esse grupo que a Brasil Bens, lá com a Andréia, fez o estudo para você, que era uma cota sua particular, você usou lance do próprio crédito? Você pagou o lance totalmente do bolso? Como foi essa? Eu utilizei uma parte do crédito e uma parte eu utilizei de fundo de garantia. O bom é que você não pagou juros, né? Nenhum, você adquiriu o bem que você queria. Você deixa o seu fundo de garantia lá, ele rende o quê? Ele não rende nada. Então, você pode utilizar o fundo de garantia, uma pessoa física ela pode utilizar o fundo de garantia para lance, esse lance vai abater parcelas, vai diminuir o valor da mensalidade, pode utilizar de 2 em 2 anos. Então ele pode juntar o fundo de garantia com o que a administradora utiliza de autofinanciado do próprio crédito. Né? Exatamente, tudo que você utilizou com o seu fundo de garantia vai reduzir o seu prazo de pagamento. Tá vendo? Essas coisas as pessoas não sabem, né? Por isso que é legal fazer esse podcast, esse bate-papo com esses especialistas aqui em consórcio, que é a Brasil Bens, a Débora e a Andréia. Estamos aqui para isso. E então, Andréia, você que está querendo realizar um sonho, gente, vamos lá atrás do consórcio da plataforma Brasil Bens. Empresários, indústrias, comércios. O cliente também, que eu mencionei, nós atendemos desde de motocicleta até aviação. Até para aquele jovem que sonha em ter o primeiro carro, Isso. não ganhou do pai.
ele tem que Correr começar. atrás, né? Ele tem que começar. É uma ferramenta Ele não tem adequada. à vista, ele não tem como comprar financiado, ele precisa fazer um consórcio. E o começo é difícil, né? Todo mundo sabe que começar não é fácil. E com essa tem que ferramenta começar, é muito tranquilo, tem que começar. né? O importante é começar. Já vai estar na frente, muito na frente daquele amigo dele que gasta 13. Tem parcelas, Dani, para carro que é R$400. R$400 em muitos lugares por aí é um combo. Então, desde de novo, você precisa saber o que você quer para sua vida. Você já está na frente do que aquele seu amigo Porque tá ninguém gastando consegue rasgando ficar guardando R$400. dinheiro e falar assim, não, eu vou guardar, mas ninguém consegue. Se você não fizer ali uma parcela, não tem um compromisso, você não consegue. É um né? boleto forçado. E dentro da administradora também, a gente está mencionando, falando de lance de cota contemplada, a gente tem também, tem aquele cliente às vezes que não tem recurso próprio do bolso e também não quer usar o lance autofinanciado, ou tem muito pouco de recurso. Nós temos a administradora que não tem o lance autofinanciado, então acaba não inflacionando o lance dos grupos, entendeu? Então às vezes ele tem ele compete dentro daquele grupo com uma oferta proporcional, ao bolso dele, entendeu? Não são todas, né, André? Não é, um exemplo é o Banco do Brasil, não tem o lance autofinanciado. Então a média de lance é tende menor. a ser muito menor, né? Eu acho que é interessante isso também para aquela pessoa que quer só investir. Não tem disciplina financeira, como a Débora colocou, não sei guardar dinheiro, não sei ter o dinheiro e não gastar. Então você vai e compra uma cota de consórcio dentro que caiba no seu bolso e faz com investimento. Um belo dia você vai acordar e vai ter sido contemplado no sorteio sem nenhum outro investimento. Também interessante para quem está só querendo ter uma obrigação, um boleto para pagar e não deixar esse dinheiro sair. Eu gostaria só de colocar também, assim, até para vocês entenderem um pouco que eu falei do sobrepreço das cotas contempladas. A gente tem hoje, né, com a gente, uma cota contemplada de R$ 999.800. Essa cota tá com a entrada dela é R$ 380 mil. Então tá 38% aí do valor do crédito essa entrada. E o cliente vai pagar 177 parcelas, R$ 6.700. E ele vai ter a possibilidade de utilização do crédito após transferência da cota imediata. Só para vocês terem uma noção de valores, de como ficaria isso. Mas para quem fez, então, essa cota como investimento, se tornou um investimento viável. Sim, Aí ele está tendo 38% de... É interessantíssimo, de repente o prazo... Só para investir, né? A pessoa compra... E vai vender essa com a cota com sobrepreço, alguém vai comprar. É bom para quem está comprando e é bom para quem fez o investimento. Para quem está comprando, está tendo uma margem de custo menor até do que as ferramentas convencionais de mercado. A pessoa que tem a pressa e que precisa para já está contemplada. Se não, vai para o estudo de grupo. E que nem a gente comentou, e quem não está disposto a ter a pagar esse sobrepreço, quer ter um custo menor ainda, aí tem que procurar uma especialista, como se fosse a Débora ali, que vai para o estudo de grupo das administradoras. Exato. Ela vai analisar ela vai fazer uma avaliação socioeconômica da sua condição para poder ver onde vai ser a melhor alternativa, né, Débora? E por que, Débora, é melhor fazer com você? Por que é melhor procurar a sua área comercial? Porque eu vou escolher o grupo a dedo. São 7 mil grupos, são mais de 50 representantes só olhando grupo por grupo. Você não vai gastar 30% de ágio, não vai precisar pagar as parcelas que esse cliente já pagou e não vai assumir as prestações de sendas. Então, o valor que você pagaria de ágio, você consegue levantar 3 vezes mais comigo. E outra, Dani, a gente estava falando de investimento para consórcio. Me lembrou um cliente que ele foi contemplado numa cota de R$400 mil. Se eu não me engano, a parcela dele era 2.300. Ele foi contemplado no 4º mês. Ele pegou este imóvel, alugou, o próprio inquilino paga a prestação dele, paga a parcela. E ele continua com o bem. Ele tem o patrimônio no final. O patrimônio dele, né? É, como investimento, então, né? É interdisciplinar, você consegue entender, colocar em várias formas. Ô, Débora, e a garantia de contemplação existe? Que às vezes a pessoa vai comprar e fala assim, não, eu garanto. Isso existe? Vou ser bem clara e objetiva com você. Hoje eu respondo por uma diretoria comercial. Nenhum vendedor, nenhum supervisor, nenhum gerente, nenhuma plataforma, ninguém. Nenhuma plataforma, nenhum dono de consórcio, ele pode te garantir ou te prometer uma contemplação. Por quê, Débora? Porque ele vai fugir da ética profissional. Se alguém fizer isso com você pode chamar a polícia, prender essa pessoa. Ou você dá uma surra, faz o que você achar melhor. Então, Débora, como é que eu tenho certeza?
você mudando a sua pergunta, eu consigo alterar a minha resposta. São 7 mil grupos. Cada grupo tem um detalhamento. Então, eu consigo te mostrar por A mais B que você consegue contemplá-lo. Te mostro toda a estatística, probabilidade, histórico de lances. E se você mudar a sua pergunta, eu altero a minha resposta, né? Você vai ter uma probabilidade, né, do tempo que você pode ter essa contemplação. Eu mostro o grupo inteiro. E esse cliente, então, Débora, como você mencionou, esse cliente também tem que ter uma noção e uma expectativa ali de realização em virtude do custo desse dinheiro, ela mais espaçada, tem que estar num período mais longo em virtude do custo, né? Pode-se estimar pela análise que você vai fazer que, na média desse grupo, acho que em 90 dias eu realizo. Mas se acontecer alguma frustração, vai ser 120, vai se estender um pouco mais. Continuou sendo um excelente negócio. Em virtude do custo desse dinheiro, né? Exatamente. Mas ele não é um mau negócio, né? Ele jamais mas quem vai... tem a pressa mesmo teria que comprar ela já contemplada, né? Exatamente. E pagar esse ágio, que não é muito, né? Um sobrepreço que está dentro do que é plausível, muito abaixo de financiamento. Então, continua sendo bom, né? Agora, quem tem um pouco mais de pressa é essa situação. Quem consegue administrar melhor e consegue chegar num especialista que faça o estudo, que é o caso da Débora, que ela consegue sentar com o cliente, ver o que é melhor para ele, é uma possibilidade também. Então, o que nós criamos dentro da plataforma? Por que nós criamos esse departamento de contemplados? Justamente para poder atender a todos os públicos. Uma vez que a Débora sente na frente do cliente, o cliente fala, não, eu quero para agora, ela vai indicar a contemplada. E ele sabe que ele vai pagar um pouco mais por isso. Agora, aquele cliente que ela consegue sentar, estudar e o cliente consegue aguardar a contemplação mediante esse estudo, ele vai comprar daquela forma. Que dessa forma não precisa ter nenhum tipo de garantia de contemplação. Você direciona, que é normal, vamos esperar. Exato. Quer comprar contemplada, nós temos, se você tem essa necessidade com urgência, né? Ou você quer fazer o estudo dos grupos, usando lance autofinanciado, vamos tentar viabilizar isso. E como a Débora falou, você quer fazer um investimento, você compra o imóvel, aluga e paga as parcelas com o próprio aluguel, né, Débora? Exato. E já pode retomar e fazer outro para ele ter uma sequência de imóveis alugados para poder ir pagando as parcelas, né? Exatamente. Se torna uma baita continua com o patrimônio. Cada inquilino vira o pagador de uma das parcelas do cliente. É interessantíssimo. Você vai pensar desse lado como investimento, é ótimo, sem sombra de dúvida. Com certeza. Não é apenas só para você comprar um carro, você pode comprar vários imóveis, né? E vários carros. No automóvel. Troca de frotas, compra de maquinário, interveniente quitante. Tem um monte de gente, Dani, por aí. Por exemplo, eu atendo clientes de potenciais. Então, tem muitos clientes que ele tem um capital de giro com uma empresa, ele tem um financiamento com outro, ele chega a pagar 100 mil por mês. Ele pode juntar tudo isso e entrar com interveniente quitante. Pagar diminui o prazo 9 vezes mais barato, algumas vezes chega até 10 vezes mais barato. E um prazo bem menor. Única parcela, né, Débora? E um prazo adequado. Entende? Juntar todas essas dívidas num lugar só e pagar menos de juros. Consórcio nem tem juros, na realidade. Consórcio é só uma taxa administrativa. É por isso que consórcio vem batendo os recordes aí de venda, na última semana eu só vi acompanhando os noticiários, é só consórcio. O crescimento do setor de consórcio foi muito grande. Muito grande, vem nesse crescendo. último mês. Isso é bom. Isso significa que o brasileiro está comprando com mais consciência. Dinheiro ele não aceita desaforo. Gastando menos, né? Então, difícil, se você gasta, ele não vai voltar. Sim, você tem que saber onde você está investindo. O brasileiro está aprendendo a investir, né? Está aprendendo onde investir e onde vai realizar o sonho dele. Né? Sem aquela loucura, né? Fazer tudo no desespero, acaba pagando mais caro mesmo, né? Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Espero que tenha esclarecido as dúvidas sobre consórcio, sobre compra de carta de crédito, sobre investimento. E queria que vocês voltassem sempre para falar as notícias boas, né? Sempre bem-vindo aqui com a gente. Ok, eu também agradeço. Dani, nós que sempre tem novidades. O consórcio está sempre lançando novos desafios, novas novidades, né? Sempre tem coisa sendo iniciada aí no mercado. Estamos à disposição, muito obrigado pela oportunidade. E acho que a gente está, né, até falar em nome do Elcio aí, nós estamos com uma nova parceria para sair do forno e assim que sair a gente senta aqui para conversar de novo. Pode vir contar aqui para a gente as novidades. Tá bom. Obrigada, Dani. Obrigado, Dani. O programa está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Se você não me segue, estou te esperando, hein?
des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?